Como resolver sua dor no ombro? Nesse vídeo a gente vai entender um dos principais aspectos que causam sua dor no ombro e eu também vou trazer uma parte prática para você já começar a ter uma melhora dessa dor. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora! Então pessoal, para vocês entenderem, uma das principais causas que faz com que você tenha dor no ombro de fato é a morfologia, é como o ser humano veio ao mundo. Por quê? Os músculos que fazem a rotação interna do ombro, eles sempre vão ser superiores de força do que os rotadores externos. E se no caso você não trouxer essa capacidade de equilíbrio entre os dois, automaticamente você tende a ter uma dor no ombro. Não estou falando que é certo, mas é que muito provavelmente aconteça por conta da alteração que causa no ombro. Então imagina que o ombro se encaixa no meio da minha mão e automaticamente quando você tem mais tensão que roda o ombro para dentro, ele naturalmente vem sendo jogado mais para dentro também na articulação, fazendo com que você tenha aumento de pressão mais nessa área do ombro. Então, por exemplo, quando você vai subir o braço para cima da cabeça, vai pegar algo mais pesado, tende a sentir mais essa sensação na frente do ombro, justamente por conta dessa alteração. E no crônico disso, vai fazer com que você tenha mais alterações ainda na cápsula articular, na parte tendínea, tá? E até mesmo na musculatura, que vai começar a ficar cada vez mais contraída e naturalmente vai te gerar uma sensibilidade. Então, por exemplo, quem tem esse tipo de dor, é muito comum às vezes subir para o pescoço, subir para as mãos ou até mesmo para o cotovelo. Confunde até com a epicondilite. Mas o principal de todos, para vocês entenderem, é que é possível sim, através tanto de exercícios como na própria fisioterapia, né? Com os meus pacientes a gente trabalha bastante isso, de retornar esse eixo do ombro e reestruturar toda essa mecânica que ele permite fazer movimento dentro da cápsula. Então, bora lá para a parte prática para eu poder ensinar certinho para vocês. Pensando então que para a rotação interna do ombro você vai ter tanto o peitoral quanto a dorsal e um outro músculo que vem lá de dentro da axila, que é o subescapular, a gente precisa fortalecer então o inverso disso, que seria a parte de trás, né? Tanto a parte do redondo menor quanto do infraespinhoso. São dois músculos bem menores, menos espessos, que fazem com que você tenha menos força de uma maneira natural, né? Porque um músculo maior vai gerar muito mais potência, músculo menor, muito menos potência. E aí é que entra o grande brilho da vida, que é você utilizar, né? Aqui a gente está usando uma estrutura, pessoal, de academia, onde fica mais fácil, né? Por conta de altura e tudo mais. Mas você também pode fazer isso com elástico em casa ou até mesmo com uma toalha, se você conseguir amarrar e fazer uma isometria, tá? Que é o famoso manguito rotador externo. Então aqui no pulley, que é mais fácil, eu vou posicionar o pulley sempre na linha do umbigo. Então o cabo ele vai vir aqui na linha do umbigo, tá? Então eu vou fazer com o meu braço esquerdo aqui, ó. E eu vou colocar pouquíssima carga. Gente, isso aqui não é um exercício, ó. Tá no primeiro bloquinho aqui da bateria. Não é exercício que você vai buscar fadiga, tá? Porque é um músculo estabilizador. Se você fadigar o estabilizador, automaticamente você pode sentir mais dor ainda, porque aí você perde o músculo que estrutura. Então posicionei aqui na linha do umbigo, tá? Dei um espaço. O vetor de força sempre vai ser da linha do umbigo para a linha do ombro. Eu nunca vou passar essa linha do ombro, porque de fato aqui nessa posição você não vai ter tanta movimentação, é diferente daqui de cima, tá? Então quando a mão está aqui embaixo é só até a linha do ombro. Então encaixei a postura sempre no bem crescido, né? Coluna encaixada. O cotovelo vai ser da costela até aqui, ó. 1, 2, 3. A força sempre vai ser do cotovelo travado para rodar. Eu não posso deixar fazer com que meu cotovelo mexa junto, porque senão o ombro vai mexer junto. Eu preciso que ele fique travado. Então é o cotovelo apenas que movimenta, o ombro não mexe, tá? Então sempre colocar uma proporção de pelo menos 3 a 4 séries desse rotador externo, né? E agora eu vou fazer para ficar de frente para vocês o rotador interno, que eu vou trazer com uma ajuda aqui assim, tá? Para não ficar tirando nesses primeiros graus aqui assim, ó, com elástico a mesma coisa. Puxa com as duas mãos, estabilizou da linha do ombro. Também para a linha do umbigo. Ó, também deixando o cotovelo mexer e não o ombro, ó, meu ombro. Ele fica encaixado, porque ó, se eu faço a rotação interna e o ombro mexe, eu já não estou mais trabalhando esse rotador interno daqui de dentro, e sim o peitoral junto com o dorsal. Então,
qual que é o principal objetivo aqui para a gente contrabalancear o que a gente falou, né, das alterações de força? É sempre você colocar mais séries de rotação externa do que da rotação interna. Isso vai favorecer que o seu ombro se posicione melhor num eixo e naturalmente essa dor vá desaparecendo. Então, pessoal, essa daqui foi uma das explicações que a gente tem para as causas de dor no ombro. São diversas e por isso eu peço que vocês acompanhem mais vídeos aqui no canal para poder entender de fato o que está acontecendo aí com você. Mas de fato, se você colocar isso em prática, muito provavelmente você tem uma boa melhora. Então, dê o like, se inscreva aqui no canal e deixe seu relato aqui para poder saber se isso foi benéfico para você nos comentários.